Queridos irmãos, estamos, com a graça do nosso bom Deus, caminhando, e como nós vimos em nossas exposições anteriores no livro 1 Reis, já caminhamos, um bom caminho já foi trilhado. Capítulo 1, vimos Davi velho, seu filho Adonias tentando usurpar o trono, Davi então constituindo, como rei, o seu filho Salomão. As consequências daquela tentativa de usurpação, as instruções de Davi para o seu filho Salomão antes da sua morte. Salomão então estabelecendo o trono, precisando então lidar com pessoas como Adonias, Abiatar, Joabe, Simei. É quando no capítulo 3 nós tivemos a oportunidade de ver Salomão casando com a filha de Faraó, edificando alianças perigosas. Mas a despeito disso, a palavra de Deus diz que ele era um homem que temia a Deus e que amava o Senhor. E ele, em meio aos seus muitos sacrifícios e holocaustos a Deus, Deus aparece a ele e então diz: olha, pede-me e eu te darei. O que é que você quer pedir para mim? E Salomão pede então por sabedoria, para poder então, guiar aquele povo tão numeroso. É quando vemos então a sabedoria de Salomão em prática, com o caso daquelas duas prostitutas que vão diante dele, e naquela ocasião, elas dizem cada uma que teve um filho, mas o filho morreu, e durante a noite ela trocou o filho com a outra. Não há testemunhas, não há quem possa dizer quem é o filho de quem, é a palavra de uma contra a outra. Uma diz que o filho é dela, o outro diz que o filho é dela. O que fazer? Salomão então sabiamente diz: pega uma espada, vamos cortar esta criança ao meio e vamos dar metade para cada uma de suas mães. Foi quando a mãe verdadeira disse: não, dê para ela, deixe então que ele viva. Enquanto a mãe falsa que havia roubado aquela criança diz: é bom assim mesmo, que não seja nem meu nem dela, é melhor então que divida esta criança no meio. E Salomão então demonstra a sua sabedoria quando diz: não mate a criança, dê para aquela primeira mulher que zelou pela vida da criança, mesmo a despeito de perdê-la, pois esta é a mãe daquela criança. E Salomão então ficou famoso por causa da sua sabedoria em todo Israel. É quando nós nos achegamos no capítulo 4, e este capítulo 4 agora começa a nos mostrar como Salomão estava lidando com o seu reino, e como o reino de Salomão estava sendo abençoado em áreas muito importantes, como outrora nunca foi tão bem sucedido, poderíamos dizer assim. Precisamos nos lembrar que Salomão era o terceiro rei de Israel. Nós tivemos o Saul, nós tivemos o pai de Salomão, Davi, e agora, passado esse tempo, ele vai administrar uma nação que já havia passado pela mão de outros dois reis, e esta nação vai crescer de maneira assombrosa em muitas áreas. E nós poderemos esta noite então contemplar um pouco dessas bênçãos, as bênçãos que o reino de Salomão, que aquele império, nós vamos ver estabelecido, foi de fato, descrito ali naquelas palavras como algo que temos muito a aprender. Temos muito o que aprender. Então, voltando aqui que eu perdi um pouco Salomão então, suas bênçãos vão ser descritas do seu reino. As bênçãos do reino vão ser descritas e a gente vai poder aprender um pouco, tá bom, a respeito dessas bênçãos, e sempre falando um pouco a respeito do reinado de Cristo e tirando lições preciosas. Então vamos lá, vamos caminhar um pouco e ver então
o que nós poderíamos chamar de a bênção da ordem. Nós vamos ver que este reino era um reino organizado, era um reino que administrativamente era muito organizado. Nós vamos então ler esses primeiros versos e vamos tirar algumas lições importantes. Versos de 1 ao 6, vocês podem ler para mim, por favor? O rei Você, em seus devocionais, certamente, quando se depara com uma lista dessa, você deve dizer assim: sim, Deus, devo voltar e refletir sobre alguma coisa ou posso passar direto? Nós vamos ver que este relato, os versículos que se seguem, há de fato um relato muito ordenado de como os membros, os oficiais daquele rei, estavam empenhados em uma obra. E esta obra de governar aquele reino era de fato algo muito bem, e estrategicamente planejado. Hoje, quem sabe, nós teríamos um organograma. Quem é da área aí de administração e de recursos humanos e outras, você provavelmente teria um organograma mostrando então, uma certa pirâmide do oficial principal e os outros, E aqui é uma descrição que de fato mostra essas pessoas, seus cargos, suas funções, o que eles desempenhavam, quem eles eram. Por exemplo, alguns desses nomes nos são familiares. Poderíamos nos lembrar aqui, por exemplo, de Natã, nós já ouvimos falar sobre ele. Nós já ouvimos falar de Zadok, nós já ouvimos falar de Benaía. Nós precisamos nos lembrar, por exemplo, que esses três foram de extremo apoio a Salomão, e também a Davi, quando Adonias tentou usurpar o trono. E nós vemos então, e já estudamos a respeito desses personagens. Benaía, aquele homem que foi então, resolver os problemas do rei, tirando a vida de certos personagens que estavam no caminho do rei. Zadok, o sacerdote, o líder espiritual, assim como Natã, o profeta. Então, nós temos aqui de fato pessoas importantes. Nós temos aqui uma liderança, e aquela liderança permanece ainda, aqueles que haviam apoiado no passado permanecem ainda junto com Salomão. Mas é interessante, por exemplo, que nos surpreende um personagem aqui, que nós vamos ver mais na frente, é o Abiatar. Porque o Abiatar, se vocês se lembram, é aquele mesmo, permita-me dizer para vocês e lembrar vocês, que o Abiatar é o mesmo que havia sido expulso. Vocês estão se lembrados de quando ele assumiu o trono, que então teve que lidar com Adonias. Abiatar, ele não matou, mas expulsou de Jerusalém. Teve que lidar com Simei e com Joabe. Os três morreram, mas Abiatar foi então expulso. E temos aqui ele como que aparentemente restaurado, nós não sabemos, mas ele tem uma posição de volta na corte real. Mas então esses homens têm responsabilidades. Vamos olhar para esse texto e vamos ver algumas questões importantes. Por exemplo, nós temos aqui no meio dessas pessoas, e vejam como é algo organizado,
nós temos sacerdotes. Sacerdotes para liderarem o povo no que diz respeito à sua adoração. Homens como Azarias, não é? Nós temos homens importantes que sem eles a adoração talvez naquele reino estivessem comprometido. Nós temos secretários administrativos, por assim dizer, que segundo alguns estudiosos poderiam ser até mesmo egípcios por causa dos nomes que eles apresentavam, para lidar com as correspondências estrangeiras. Eram homens então que estavam, não é, junto do rei para auxiliar o rei naquela administração. Nós temos aqui pessoas que eram como repórteres, pessoas que anotavam as crônicas do rei, o que o rei fazia, quais eram os atos do rei, o que o rei investia, o que o rei não fazia, tudo então era anotado e registrado para a posteridade por essas pessoas. Nós temos aqui também um general do exército, Benaia, e certamente sem um bom general do exército, não é, quem sabe a segurança estaria comprometida. Nós temos aqui um chefe de gabinete, por assim dizer, o Aissar, não é? E nós temos um amigo do rei, o Zabud, que antigamente era um ofício real, não é? O amigo do rei era um ofício real no passado, e é assim então que é descrito. Então nós vemos aqui uma descrição de vários personagens, vários homens, mas com seus cargos, e desde secretários, cronistas, chefes de exércitos, sacerdotes, amigo do rei, mordomo, superintendentes, tantas coisas, tudo estava bastante descrito. Mas se você perceber algo parece soar estranho nessa lista. Aparentemente tudo tão perfeito. Adonirão. Olhe para o texto bíblico e veja quem era Adonirão. Adonirão, ele estava responsável pelo quê? Pelo trabalho forçado. Não é de estranhar, uma nação que foi subjugada tanto tempo, não é, pelos egípcios, e essa mesma nação agora, não é, estava de certa maneira, não é, escravizando, ou de certa maneira não escravizando, mas proporcionando um certo trabalho forçado. E aí nós nos lembramos, por exemplo, das palavras do profeta Samuel. Nós precisamos, e vocês podem abrir lá em 1 Samuel capítulo 8, quero ler com vocês, 1 Samuel 8, versículos 16 ao 18, diz assim: Então naquele dia, 16 a 18, 8, 16 a 18, também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará vosso rebanho, e vos lhe serei por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. É interessante porque o que nós vemos aqui é que o profeta havia advertido Israel quando clamou por um rei em sua primeira vez. O profeta disse para terem cuidado com aquilo que eles pediriam, porque um dia, certamente, o seu rei levaria os seus filhos a fazerem trabalhos forçados. Então, ao colocar alguém no comando do trabalho forçado, Salomão vai fornecer um outro sinal. Olha que interessante. Um outro sinal de que ele não era de fato um rei perfeito e que havia algumas coisas no seu coração que precisavam ser tratadas. Vocês já se lembram de alguns sinais que apontavam para uma futura queda de Salomão? Nós vimos, por exemplo, quando ele casou com a rainha do Egito, lá, a princesa lá de Faraó, a filha de Faraó, fazendo alianças
perigosas. Nós vimos, não é, quando o Salomão amou, não é, ali naquela ocasião mais o poder, o sexo, o dinheiro, quando ele vai edificar a sua casa, do que propriamente a glória de Deus. E aqui nós temos um outro sinal, não é, algo preocupante no seu reino, esse trabalho forçado. Segundo um teólogo, ele vai dizer que o que nós temos aqui é um prenúncio, de fato, de coisas problemáticas sobre a vida, não é, digamos assim, espiritual de Salomão. Mas o que nós temos aqui é um reino organizado, um reino onde as pessoas foram colocadas nos lugares certos para desempenhar então os seus papéis. Então, além de líderes nesta corte real, o rei também teve então uma outra ideia esta também bastante importante. Além de nomear esses cargos e esses líderes, olha o que é que Salomão vai fazer. Versículos 7 a 12, leiamos. Tinha Salomão e ele continua ainda descrevendo o texto. Bem, desanime não, povo, o nome é bonito mesmo. Quem acha que o nome Timóteo é assim tão feio? Bonito, né? Então, nós temos aqui uma lista de nomes que nós não somos acostumados a ouvir, mas há um propósito. Salomão, além de nomear os seus oficiais para cargos importantes, para administrar o reino, Salomão então pegou toda a grande região que ele governava e dividiu em 12 distritos. Esses distritos foram divididos e não é exatamente, poderíamos dizer assim, não há indícios de que seja de fato esses mesmos territórios que foram divididos lá em Josué, não é? A questão das 12 tribos. Não há uma exatidão, mas com os nomes das cidades e das regiões, há uma proximidade que Salomão então divide em 12 porções o seu reino, seu vasto reino. E aí é interessante porque o reino de Salomão era de fato muito grande. E Salomão, lembre-se, quando o Senhor disse, pede-me alguma coisa, ele disse, olha, me dê sabedoria para administrar e esse seu povo que é muito grande.
E ele então aqui, ele usa basicamente a mesma estratégia de Êxodo capítulo 18, quando Moisés estava também o quê? Aperreado, ele estava perturbado, ele estava assim, aflito, estava com um fardo muito pesado, desgastado em liderar aquela grande nação dos israelitas. Foi quando então Jetro, chega para ele e diz: olha, vamos nomear 70 anciões que vão então ajudar você a governar o povo de Israel. Nesse caso então Salomão, ele escolhe 12 oficiais para governar 12 territórios, e então assim nos mostra e nos ensina de maneira grandiosa como ele usou com sabedoria e como ele está preocupado com a ordem do seu reino. Nomear os seus oficiais, cada qual no seu cargo, dividir o seu território para administrar de maneira mais eficaz. Tudo isso então foi o que Salomão fez. Quando nós olhamos a respeito desta bênção da ordem, e nós precisamos trazer à memória aquele que é maior do que Salomão. O Senhor Jesus Cristo, na verdade, é descrito como aquele que é maior do que Salomão, em sabedoria, em poder e glória. Na verdade, Jesus Cristo é o nosso Rei, e vivemos hoje, de certa maneira, debaixo do seu reino. Então, quando nós olhamos para a ordem que Salomão estava empenhado no seu reino a exercer, isso de fato era uma bênção. Nós olhamos para Cristo e vimos que Cristo também gosta da ordem e que de fato a ordem é uma bênção. Nós vemos Paulo dizendo, por exemplo, antes de Paulo nós temos João dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E por meio deste verbo, Cristo, todas as coisas foram criadas. Então, Cristo estava presente na criação. E quando você contempla a criação, você vê que o nosso Deus é um Deus que fez o mundo e evidencia na criação do mundo a sua ordem. Ele se preocupou com os dias, com o descanso, com o sol, com lua, com todas as simetrias dos seres vivos, com a perfeita arquitetura soberana dele, cada detalhe, tudo de maneira muito perfeita. Deus evidencia também a sua ordem de maneira muito importante nas relações humanas, não somente na criação, mas na relação dos homens, quando ele estipula papéis para a família, papel para o homem: ame a sua mulher de maneira sacrificial, mulher, seja submissa ao vosso marido. Cristo também gosta da ordem e proporciona ordem ao governo dos homens, porque ele diz que ao governo foi dado a espada, que tem o poder então junto à sociedade para fazer justiça. O Senhor Jesus, ele gosta da ordem dentro da sua igreja, quando ele instrui lá através de Paulo em Coríntios: olha, façam tudo com ordem, façam tudo com decência. Até mesmo o plano da salvação foi arquitetado de maneira muito bem organizada. O Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo aplicou. Até mesmo na salvação, no plano da salvação, nós vemos a maneira organizada do Senhor agir, e é isso que de fato Ele gosta. Nós não temos o hábito de ver questões administrativas, e talvez alguém chame até de questões burocráticas, como algo que possa proporcionar alegria. Mas o que nós vamos ver aqui é sim, que a sabedoria organizacional daquele rei proporcionou para o povo uma vida boa. E eles viveram felizes e desfrutaram, de fato, desse benefício, dessa bênção de ter um reino organizado. Nós somos criados, nós necessitamos, na verdade, queridos irmãos, de ordem. É assim que a palavra de Deus diz. Eu quero convidar vocês
a abrirem em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Porque o que nós estamos vendo aqui é que a ordem que havia nesse reino, de fato, foi uma dádiva de Deus. E o povo se alegrou através deste dom de Deus. Mas a palavra de Deus diz que esse mesmo dom está disponível à sua igreja hoje. Mas talvez seja um dos dons mais desprezados, por assim dizer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. O povo parece sair fora que só quer ser isso, né? Apóstolo. Segundo lugar, profeta. Terceiro lugar, mestre. Depois, operador de milagre. Depois, dons de cura, socorro. E aqui ele usa uma expressão, governos. Prestou atenção aí? Governos e variedade de línguas. A expressão grega utilizada por Paulo aqui traz a ideia de orientação, de gerência, de administração. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui é que a administração é um dom espiritual. E aí, queridos irmãos, quando nós olhamos aqui para a igreja, por exemplo, nós vemos que Deus instituiu presbíteros, que Deus instituiu diáconos, que Deus instituiu líderes na igreja. Para quê? Para que a sua igreja cresça, se multiplique de maneira organizada, de maneira ordenada. Nós olhamos, irmãos, e vemos então, por exemplo, como é importante os líderes espirituais da igreja. Como é importante nós, como líderes espirituais, organizarmos o nosso tempo para honrarmos a Deus com os cargos que nos foram confiados, com o ministério que nos foi confiado. Você que é líder da igreja, você que é um presbítero, você que é um diácono, você que faz parte de alguma diretoria, de alguma sociedade, você deve honrar a Deus. De fato, é isso que nós estamos vendo aqui, aprendendo. O rei colocou pessoas específicas para realizar tarefas específicas, para que o seu reino crescesse com ordem, fosse um reino de fato bastante organizado. O Senhor Jesus escolheu homens e mulheres e colocou em lugares específicos para realizar tarefas específicas para a sua glória. E nós não podemos falhar com o nosso rei, nós não podemos negligenciar aquilo que ele nos confiou. De fato, queridos irmãos, precisamos refletir sobre a ordem. Mas pense comigo, se formos pensar sobre esta ordem e ir um pouco além da igreja, por exemplo, nós vamos precisar refletir sobre a ordem dentro dos nossos lares, e que de fato a ordem dentro do lar também é motivo de bênção, de alegria. Quando o marido compreende o seu papel, quando a esposa de fato compreende o seu papel, quando os filhos honram de fato os seus pais, quando os pais de fato não levam a ira os seus filhos, de fato um lar, uma família, debaixo dos propósitos estabelecidos por Deus, honrando os seus papéis, as suas funções, caminham debaixo de bênção. Se formos para a sociedade, está um caos, concorda comigo? Como está o nosso governo? Entra ano, sai ano, passamos pelas lutas e as lutas parecem que pioram. Mas a este governo foi dado a espada para que se faça a justiça, mas não há ordem, não há o desejo de honrar a Cristo. Mas se existe algum crente que está lá, que honre a Deus com o que lhe foi confiado, porque dele então será cobrado. O que nós aprendemos aqui então, em maneira inicial, que este reino,
ele tinha algo muito especial, a bênção de Deus em ser um reino organizado. Havia ordem. E de fato a ordem é uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude a caminhar como igreja e a crescer de maneira organizada. Para vocês que pensam talvez que a nossa igreja é muito burocrática, que para fazer isso precisa de um documento, que precisa daquilo, que precisa daquilo. Quem já frequentou uma igreja, que não desfruta de uma certa organização, sabe do prejuízo que é uma igreja desorganizada, um lar desorganizado, uma sociedade desorganizada. De fato não é isso que nós podemos encontrar em Cristo. Podemos em Cristo encontrar a bênção da ordem. Segundo, nós podemos ver que existe neste reino alegria. E de certa maneira esta alegria está envolvida com a ordem que havia no meio deles. Cada um exercendo a sua função, e ali eles honravam o rei e caminhavam. Vamos ler o que é que diz os versículos número 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Eram, pois, alguns estudiosos acreditam que, na verdade, o trabalho desses homens não havia deleite, não havia prazer, alegria, porque o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando para encher a despensa do rei e talvez não estavam tão satisfeitos com isso. Até porque muitos vão dizer que lá em 1 Reis capítulo 12, esses tributos vão se tornar um grande fardo para o povo de Israel. Então eles acreditam que no final das contas, esses homens faziam isso mais para a glória de Salomão do que para a glória de Deus, e que de fato não havia prazer e deleite em tais coisas. Mas nós vamos ver que o texto nos dá indícios de que de fato isso era bastante diferente. Há uma perspectiva diferente relacionada no texto. É bem verdade que a extravagância em excesso é pecado, e ao contrário do que as pessoas pensam, que Salomão estava roubando do povo para se enriquecer cada vez mais, não é isso que nós vamos ver. Na verdade, o que nós temos aqui são israelitas que, na verdade, faziam seus trabalhos e, a despeito do trabalho, às vezes ser até um pouco pesado para eles, eles se alegravam. Diz o texto bíblico que eles comiam, bebiam e o quê? E se alegravam. Nós temos aqui uma indicação bastante positiva de que aquele povo, na verdade, encontrou a felicidade na prosperidade do seu rei e no seu reino. Em outras palavras, o povo encontrou a felicidade à medida em que viu seu rei prosperando e à medida que viu o reino crescendo. Mesmo que eu esteja trabalhando, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que talvez eu esteja sobrecarregado em alguns momentos, eu vou desfrutar desta alegria, porque eu estou vendo o meu rei prosperando e o reino do meu rei está crescendo. Isso me alegra. O Espírito Santo de Deus nos mostra aqui que há uma ligação entre a parte administrativa do reino com esta alegria. Sim, o reino bem organizado, funcionando direitinho, não faltava comida, tudo nos seus conformes, proporcionava alegria, proporcionava uma vida boa. Mas na verdade essa alegria vai muito além daquela ordem estabelecida. Esta alegria está relacionada às promessas que Deus havia estabelecido no passado e que o povo agora está vendo com seus olhos essas promessas se cumprindo.
Então a alegria, na verdade, é mais profunda, tinha uma fonte mais profunda. Nós vamos ver, queridos irmãos, que a verdadeira alegria espiritual daquele povo, na verdade, estava relacionada a essas promessas que Deus havia feito no passado. Olha o que diz o versículo, então, nós lemos o versículo 20 e 21, e nós podemos ver aqui expressões que vão nos apontar para, questões passadas, promessas passadas, que nós vamos lá no Gênesis e vamos tentar ouvir um pouco mais a respeito dessas promessas. Nós podemos ver aqui então o tamanho do reino de Israel, a sua população, não é verdade? Nós vemos ali, olha, eram pois Judá e Israel muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar, comiam, bebiam, se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Hoje, se você pegar o mapa, é mais ou menos assim, da Turquia, ali em cima, até o Egito, aqui embaixo. É o que correspondia a esta região no passado. Então, tudo aquilo, de norte a sul, não é, do que seria a Turquia moderna hoje, o Egito, era esse território então, não é, amplo e vasto, que o rei Salomão então, não é, desfrutava. E aí, queridos irmãos, nós vemos aqui expressões que nos apontam para essas promessas. Eu quero convidar vocês a abrirem em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Vamos refletir sobre algumas promessas que Deus havia feito e como o povo agora está concretizando e vendo essas promessas se realizando em suas vidas. Gênesis 2, 12, 2. Gênesis 12, 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. O que é que nós vemos aqui, queridos irmãos? Que Deus havia prometido a Abraão, o pai da fé, que faria do seu povo uma grande nação. E agora esta promessa, que estava sobre a vida de Abraão, estava se tornando de fato realidade. Davi conquistara muitos territórios, e Salomão agora administrava de maneira grandiosa esses territórios. Outro texto importante, Gênesis 22, 17. Vá mais adiante, contemple o que é que Deus está fazendo. Gênesis 22, 17, diz assim a palavra do Senhor: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. O que é que nós estamos vendo aqui? A descendência seria como a estrela dos céus, como a areia na praia. Olhe como as expressões, de fato, estão nos reportando as promessas feitas a Abraão no passado. O que nós estamos vendo aqui é que o que Deus havia prometido a Abraão, a sua descendência será incontável. Aqui nós vemos inclusive expressões semelhantes. Olha como o reino estava, não é, crescendo. De fato, as promessas de Deus estavam, não é, se completando. E aí, Gênesis 15, 18, vai dizer assim: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. As palavras que Deus havia prometido a Abraão estavam de fato se completando e se concretizando na vida daquele povo. Êxodo 3:8 vai dizer que a terra que eles habitariam era uma terra próspera. E aí a gente vai ver então, queridos, que eles estavam de fato desfrutando de uma alegria, porque eles estavam se alegrando em ver o rei prosperar e o seu reino prosperando. E as promessas que Deus havia feito no passado estavam se cumprindo, e eles estavam vendo com seus olhos. As promessas de Deus estavam começando a se tornar realidade na vida daquele povo.
E aí nós podemos imaginar, pega um balde de areia. Pega um balde de areia. E conte cada grão desse balde. Você levaria quanto tempo, talvez? Vamos botar uma semana, certo? Uma semana você vai contar os grãos de um balde de areia. Pega esse balde de areia e vá para a praia. Imagine quantos baldes de areia você encheria na praia. Imagine agora, talvez, todos aqueles grãos, e infinitamente mais grãos. É esta a metáfora usada pelo Senhor para descrever a descendência do povo de Deus. E o povo agora estava vendo. Esse povo é numeroso, como a areia do mar. Esse povo é numeroso. E as promessas estão se cumprindo. Pega agora eu não sei, no passado usava uma expressão, corrente de agremissor, que é para topografar, para medir o terreno. E aí você vai medir o terreno, e eles então iriam medir lá do Egito até o Eufrates. E eles viriam também tudo o que Deus estava fazendo, medir a terra onde o povo vivia. De fato, eles estavam desfrutando de bênçãos e mais bênçãos sobre as suas vidas. Deus estava cumprindo as promessas da sua aliança. E não somente isso. Diz o texto bíblico, não é? Que aqueles vizinhos pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Isso havia sido prometido por Deus. E agora, até mesmo, não é? Aqueles que outrora eram inimigos estão agora pagando tributos ao rei de Israel. Isso é grandioso. Havia riqueza, havia poder, reis trazendo tributos para Salomão, Deus cumprindo as promessas que havia feito à casa de Davi. O povo agora desfrutava de uma alegria de fato demonstrada nos versículos que nós lemos. Mas deixe-me dizer algo para você bastante precioso, meu querido. Lembre-se, tudo que há no reino de Salomão, em Cristo, isso é ultrapassado. Tudo que há de bom no reino de Salomão, no reino do Senhor Jesus, é ultrapassado. E nós podemos ver aqui que a alegria que Cristo proporciona aos seus filhos, de fato é infinitamente maior do que a alegria que aqueles homens desfrutavam na presença de Salomão e do seu reino. O reino de Cristo é maior do que o reino de Salomão. O reino de Cristo é maior porque ele abrange todas as nações. O reino de Cristo é de fato maior, o reino de Cristo é algo infinitamente maior do que o de Salomão. Mas é interessante porque quando nós olhamos, nós vamos ver que aquele povo estava feliz em ver as promessas de Deus se cumprindo na vida deles. E nós podemos desfrutar desta alegria também. Quão felizes nós somos, imagine só, por pertencer ao reino de Cristo, este grandioso reino, que foi além do Eufrates e nos alcançou. Como povo de Deus encontramos a nossa verdadeira alegria, queridos irmãos, na prosperidade do nosso rei. Então, todas as vezes que nós vemos o nosso rei, Jesus Cristo, sendo adorado, sendo honrado, sabe? Quando nós vemos os homens prestando tributos de louvor e de honra ao nosso Deus, nós nos alegramos. Nós nos alegramos quando o nosso Senhor Jesus é adorado. Nós nos alegramos em ver o seu reino crescendo, se expandindo. De fato, esta alegria também é desfrutada em nossas vidas ainda hoje. Por isso, querido irmão, aquele reino havia a bênção da ordem, mas havia também a bênção da alegria. Porque o rei se fazia presente, o rei prosperava,
o reino prosperava. Eu não sei se você anda triste, eu não sei como é que você se achegou até aqui, mas deixe-me dizer uma coisa para você: em Cristo Jesus, você pode desfrutar da verdadeira alegria. Em Cristo Jesus há uma alegria que é ultra circunstancial, que não é pautada se o seu casamento está bem ou está mal, que não é pautada se você está com a conta atrasada ou se está em dia, que não é pautado se você está doente ou se você está com saúde. É uma alegria verdadeira. E nós estamos dentro deste reino. Nós temos Jesus Cristo como nosso Rei. Ele é o Todo-Poderoso, nós podemos nos achegar a Ele. Jesus Cristo está presente em nossas vidas. Nós habitamos em suas terras. Nós somos cuidados por Ele. Nós desfrutamos, queridos irmãos, da sua presença e nos alegramos quando Ele é adorado, quando Ele é honrado e quando o seu reino prospera. Se você não desfruta ainda dessa alegria, que você possa se arrepender dos seus pecados, render-se ao Senhor Jesus e desfrutar daquilo que só Cristo pode proporcionar, a verdadeira alegria que está no Rei Jesus, o nosso Senhor. Ordem, alegria, paz. A paz é encontrada no meio deste reino. Olha o que diz o versículo 22 e 23, leiamos. Era, pois, eu dividi, irmãos, este momento em 3 segmentos. É basicamente isso, Luiz vai passando aí, vocês vão poder ver. De maneira inicial, o que nós vamos ver aí, Luiz, por favor. Ok. Nós vamos ver nesses versículos iniciais que o que está sendo descrito aqui é um reino próspero e um reino de paz. O reino era próspero e havia paz no meio desse reino. Havia, por exemplo, não é, como diz o versículo 24, paz por todo o derredor. Então, há uma centralidade nesse texto em mostrar que o reino era pacífico. E aqui nós podemos ver algumas questões importantes. Por exemplo, aquele reino havia bastante fartura no meio deles. Quando você vai ler o texto, você vai ver aqui, olha, era uma coisa de se espantar. Imagine o que era um padeiro, não é? Todos os dias cozinhar, não é? Eles utilizavam cerca de 180 alqueires da melhor farinha, 360 alqueires da farinha comum. Havia, não é, uma numerosidade de animais, boi, dezenas de bois, centenas de ovelhas, animais do campo, não é, aves das mais diversas. Tudo isso era uma provisão diária do reino de Salomão, para a casa de Salomão. Eu estava aqui lendo isso e me lembrando, às vezes a gente faz uma feira lá em casa, e
a feira desce em 5 prestações. Na segunda-feira eu desço com 2 sacolas. Porque tem que subir umas escadas, irmão, é menino, sabe? Aí terça-feira, tá faltando isso, pega lá no carro, aí pega mais 2 sacolas. Aí quarta-feira, pega mais 2 sacolas. E aí a gente consegue tirar. Imagina eu trabalhando aqui, hein? O que é que não seria? Jesus, eu ia ser logo colocado para fora ou botado para outro setor. Você não está rendendo, meu filho. Imagina o que é uma provisão diária. Quando você olha para esse texto, você se assusta e você diz assim: pastor, por que tudo isso? As provisões eram necessárias para a contingência real. Havia muita gente. Segundo o Paul Rolse, ele é um estudioso, um erudito, ele vai dizer que, e essas estimativas, diga-se de passagem, é um negócio assim, não sei como é que eles fazem isso, era algo em torno de 12 a 32 mil pessoas. Agora o problema é que de 12 a 32 pode ser, né? 15, 20, não sabemos. Mas era uma estimativa variando entre 12 a 32 mil pessoas diariamente para prover mantimento para esse povo, fazer um banquete, olha só. E tudo isso é descrito então nesses versos, as maneiras como eles tratavam essas questões. Mas há uma questão interessante aqui, por exemplo, na descrição, que é preocupante, e eu quero que vocês analisem esses sinais. Salomão tinha quantos cavalos? 40 mil, em estrebarias. Cada cavalo tinha a sua o quê? A sua casinha. 40 mil, com mais 12 mil cavaleiros. E você lê esse texto assim, e você diz, sim, tudo bem, não temos muito quanto a isso aqui, não tem problema, mas na verdade tinha. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, Deuteronômio, Moisés, na lei de Moisés, dizia para o rei de Israel não multiplicar os cavalos. Sabe por quê? Porque a multiplicação dos cavalos e o número grandioso que ele tem aqui de cavaleiros e de cavalos mostra o seu poderio militar. E o povo de Israel não deveria depender do seu poderio militar, deveria depender de quem? Do seu Deus, do seu Senhor. Mas a despeito disso, Salomão o quê? Estava cuidando dos seus carros e dos seus cavalos. Talvez fosse melhor ele fazer feito o seu pai, que no Salmo de número 20, versículo 7 disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos no nome do Senhor Jesus. Então, notem como era grandioso. Tanto é que lá na frente Miqueias vai dizer que o início do pecado de Israel está relacionado, não é, a esses carros desses cavalos. Por quê? Porque eles estavam preocupados com esse poderio, quando na verdade não precisavam estar, porque era Deus que cuidava deles. Todo esse poderio, e nós vamos ver, nunca houve uma guerra, nunca houve nada. A verdade é essa. Mas a ênfase é sobre a mesa do rei. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não quero entrar nesses cavalos. E então imagine, as pessoas quando iam jantar na casa do rei, devia haver um banquete, senão o rei perdia o prestígio. Você já imaginou você chegar na casa de um rei, e quando você chega na casa do rei, é isso, rei? É isso que eu vou? E na casa do rei havia então banquetes diários. E é interessante, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que para os seus súditos também haveria um banquete real. O Senhor Jesus frequentemente falou e comparou o seu reino a um grande banquete, onde até mesmo o mais vil dos pecadores arrependido poderia cear com ele. Cegos, aleijados, pecadores, pobres, dos mais terríveis, que talvez nunca foi convidado para nada, lá em Lucas capítulo 14, mas nesse dia celebrarão as bodas do Cordeiro. Você já parou para pensar que Jesus Cristo, ele preparou o maior e melhor banquete que nós poderíamos comer? Nas suas últimas palavras, o Senhor Jesus, ele sentou com os seus discípulos, partiu o pão e disse: este é o meu corpo,
Ele depois então deu o cálice para eles e disse que aquele vinho, não é, era o seu sangue. Jesus Cristo, na verdade, na cruz do Calvário, ele foi banqueteado para que nós, pecadores, pudéssemos nos alimentar dele e futuramente então desfrutarmos de um banquete glorioso também em sua presença. Em outras palavras, conhecer a Cristo como Rei certamente é participar, querido irmão, do melhor banquete que você já provou em sua vida. Esse reino desfrutava de paz e a mesa do rei era sempre farta. E aqueles que estão em Cristo desfrutarão também desses banquetes. Mas então, temos no versículo 21 e 24, uma outra perspectiva. Que havia paz nesse reino, esse reino se expandia. Eu já mostrei para vocês que esse território, não é, do Eufrates, de Tifsa até Gaza, era exatamente esta região do norte da Turquia até ali o Egito. Era essa extensão do reino, não é, de Salomão. E depois nós vemos Luís também no versículo de número 24 e 25, de maneira muito clara, que aqueles súditos desfrutavam de uma paz. Olha o que diz o versículo 25 ali, olha. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Quando você olha assim, você diz assim, olha, o que é isso, habitar embaixo de uma figueira, debaixo, não é, de uma videira, cada um estavam confiados, eles habitavam. Essas eram expressões, queridos irmãos, para demonstrar que aquele povo vivia em paz, que cada um estava debaixo das suas, não é, figueiras, desfrutavam de sombra, tinham o que comer, o que beber e se alegravam. Se você for ler a história de Israel, você vai ver que no reino de Salomão nós não tivemos um confronto sequer. Não lemos nada sobre uma preparação para uma batalha. Nós não lemos nada sobre Salomão conquistando uma vitória. Sabe por quê? Porque todos aqueles de Judá e Israel, eles habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Em outras palavras, é uma metáfora bíblica para dizer que eles desfrutavam, cada um, debaixo daquelas sombras, de fartura, e comiam e bebiam em paz. Querido irmão, nós estamos olhando para um reino que desfrutava de paz, e paz é bênção de Deus. Quantos estão angustiados, aflitos? Quantos não conseguem ter paz em suas vidas? Mas deixe-me dizer algo para você, querido, e preste muita atenção nisso. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, prometeu paz. Prometeu paz para todo o seu povo. A semelhança de Davi, na cruz do Calvário, Cristo Jesus lutou contra os nossos grandes inimigos, a saber o quê? A morte, a saber o diabo, a saber o pecado, e Ele conquistou um reino glorioso para a gente. E à luz de Romanos capítulo 5, Paulo descreve assim, olha, que em Cristo agora nós temos paz com Deus. Em outras palavras, Jesus nos dá paz com Deus. Nós não estamos mais em paz com Deus. Por isso, essas pessoas que estão em busca de paz não encontrarão paz em outro lugar a não ser no verdadeiro e legítimo Rei e no reino de Cristo Jesus. Não há, querido irmão, lugar para encontrar a verdadeira paz, senão no meio do povo de Deus, debaixo do governo real do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é o que todo aquele que se arrepende dos seus pecados pode desfrutar. Eu não sei se você já desfruta dessa paz, mas deixa eu dizer algo para você. Se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser súdito também desse Rei. Você pode experimentar desta paz. E um dia, essa paz vai se tornar perfeita. Todos os nossos inimigos serão para sempre destronados. Não haverá mais morte, não haverá mais agonia. O diabo e os seus demônios serão banidos para sempre. Vai haver um dia, queridos, onde cada um de nós teremos a nossa própria videira e a nossa própria figueira, por assim dizer. Nós teremos moradas na casa do nosso Senhor. Nós teremos moradas no seu reino. Ele foi preparar lugar para nós nos adeitarmos no lugar de sombra e de descanso eterno. E esta paz só desfrutará quem tiver o Senhor Jesus como Rei das suas vidas. As bênçãos do reino, ordem, as bênçãos do reino, alegria, as bênçãos do reino, paz. Você está em busca destas coisas? Quer que a ordem volte para dentro da sua casa? Você quer que a alegria volte para o teu coração? Você quer desfrutar de paz? Não há outro jeito. Você tem que habitar nesse reino. E para habitar nesse reino, você tem que reconhecer: eu sou um pecador, eu sou um miserável, não mereço nada. Senhor, perdoa-me. E certamente, querido irmão, você encontrará graça aos olhos de Deus, em nome de Jesus. E por último, o texto termina nos mostrando que nesse reino também havia sabedoria. Eles desfrutavam da sabedoria do seu rei. Isso era uma bênção. Diz o texto bíblico, versículos 29 ao 34. Leamos. Deu também Nós temos aqui a descrição um pouco da sabedoria do rei. Nós vamos ver, por exemplo, Deus dizendo: olha, deu também Deus a Salomão sabedoria. Temos um momento simplesmente que a sabedoria do rei é afirmada. O rei é sábio, sim. Mas também a analogia com a natureza. Quando ele diz assim, olha, larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Vocês estão lembrados? Presta atenção. Lá em 1 Reis capítulo 3, versículo 8, quando Deus, ele disse para Salomão: Salomão, pede. E Salomão, ele pediu. Vamos lá rapidinho. 3:8. Olha a justificativa de Salomão ao pedir sabedoria. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Em outras palavras, Salomão pediu sabedoria a Deus para que ele pudesse governar
e reinar com sabedoria sobre este povo que era tão grande. E agora, o texto nos descreve que Deus deu uma sabedoria para ele, tão numerosa como as areias do mar. Olha que coisa grandiosa. O povo é numeroso como a areia, e você, Salomão, você vai ter o quê? Uma sabedoria numerosa como a areia. Em outras palavras, sabe o que é que Deus está dizendo aqui? A sua sabedoria, o que eu vou lhe dar, vai ser suficiente para você governar o povo que eu lhe confiei. Mas a sabedoria de Salomão também é utilizada como comparação. Quando ele vai, dizer, Salomão, ele era sábio, mas ele era mais sábio do que todos os do Oriente. E ele começa a descrever mais sábio do que todos os homens, Jetã, o Ezraíta, Emã. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, ele pegou 3 grandes superpotências, por assim dizer, no que diz respeito ao intelecto. Eram o Egito, a Pérsia e a Babilônia. E ele pegou então personagens do Egito, da Pérsia e da Babilônia, que eram os 3 polos intelectuais, e Salomão então está acima deles. Em outras palavras, Salomão era o homem mais sábio deste mundo. A sabedoria de Salomão também é descrita naquilo que ele escreve. Volta aí, Henrique, por favor, o pessoal poder estar acompanhando. Ele compôs 3.000 provérbios. Foram seus cânticos 3.005. Muitos desses cânticos nós encontramos. Nós temos livros, nós temos Eclesiastes nas Escrituras, escrito por Salomão. Nós temos cantares de Salomão. Nós temos provérbios, livros deste homem inspirado por Deus. Nós temos então Salomão descrevendo a respeito de como ele conhecia detalhes importantes e que nos impressiona. Por exemplo, versículo 33, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro do Líbano, que no caso aqui era a planta mais alta, até o isopo, que era a planta que nascia no pé dos muros. Em outras palavras, quer seja do mais alto ou o menor, não é, que é conhecido aí pela ciência, por assim dizer, Salomão, ele conhecia e ele descreve esta sua sabedoria. Então, o que nós vemos aqui é Salomão e a sua sabedoria, demonstrando ele como um rei sábio, ao ponto de no versículo 34, Henrique, ele mostrar que as pessoas vinham de fora para receber conselhos. Isso era uma prática comum. Lá na frente a gente vai ver a rainha de Sabá vindo de longe também para se aconselhar com o rei Davi. Então, sobre qualquer ponto de vista, então, nós vamos ver aqui que Salomão era sábio e verdadeiramente sábio. Mas então, nós sabemos que Cristo, não é, de fato, é muito mais sábio do que Salomão. E da mesma maneira como Salomão, a sua sabedoria é descrita aqui, quer seja simplesmente uma afirmação que ele é sábio, em Cristo também há esta afirmação. Se é por comparação, também há esta comparação em Cristo. Por exemplo, Paulo vai dizer que a sabedoria de Cristo é como os tesouros. Se um é comparado às areias, outro aos tesouros, de fato Cristo, ele descreve, e eu não vou ter tempo para descrever para vocês como de fato Cristo é muito maior em sabedoria e glória do que este homem. Então, até mesmo as nações hoje vêm e se achegam a Cristo, não é, para também procurar a sua sabedoria. O que nós temos aqui então, irmãos, é um povo que usufrui da bênção de ter realmente um rei sábio, um rei que sabe o que é melhor para o seu povo. E Jesus Cristo, queridos irmãos, é infinitamente maior do que Salomão. Salomão lá na frente vai cair. Cristo, ele foi levado na cruz de maneira perfeita e se fez oferta e sacerdote para sempre. Se sacrificou de uma única vez e é sacerdote para todo sempre. Em Cristo há esta perfeição. Em Cristo, queridos irmãos, nós podemos desfrutar de alguém que sabe o que está fazendo. Sabe quando na sua caminhada você acha que, pastor, eu acho que as coisas na igreja não estão ocorrendo direito, no meu casamento, sabe, eu acho que o nosso Brasil, as coisas estão desandando, será que Deus está no controle dessas coisas? Nosso Senhor é sábio, Ele sabe o que faz,
E aqueles que desfrutam da sua presença podem descansar em promessas como, por exemplo, sabe qual? Aquelas que dizem lá em Romanos, capítulo de número 8, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle, Deus é soberano e Deus é sábio. A sua sabedoria é infinita e nós podemos desfrutar desta paz em nossos corações. O nosso Rei é grandioso, nós podemos nos consultar com Ele, nós podemos apresentar a Ele as nossas causas e Ele vai trazer uma boa palavra. O nosso Rei, nós podemos ter a paz em nosso coração, a olhar à nossa volta e ver as circunstâncias e saber que Ele sabe o que está fazendo, Ele está no controle, Ele não perdeu as rédeas da nossa história. E de fato, podemos então desfrutar dessa sabedoria que é bênção de Deus em nossas vidas. A sabedoria era a bênção de Deus naquele reino, assim como é no reino de Deus ainda hoje. Eu queria concluir esta mensagem. Vimos esta noite então este tema. O tema é as bênçãos do rei. Vocês se lembram quais foram? Nós vimos um reino que era bastante organizado, ok? Cada um no seu devido lugar, com a sua função, de maneira muito grandiosa. E vimos que no Novo Testamento a administração é um dom de Deus. E que por isso nós líderes somos responsáveis por isso. Mas que esta ordem pode ser estendida para a sua família, para a sociedade e para todos os outros lugares, porque de fato é isso que Deus quer, e em Cristo nós podemos desfrutar desta ordem. Segundo, nós vimos que aquele reino desfrutava de quê? Alegria. Alegria. Então nós vemos, queridos irmãos, que a alegria de fato pode ser alcançada e é desfrutada no meio do povo de Deus. Quando nós vemos a prosperidade do rei e quando nós vemos o reino de Deus crescendo, nós nos alegramos. Esta é a grande verdade. E a presença deste rei em nossas vidas faz toda a diferença. Terceiro, nós vimos o quê? Que naquele reino havia a bênção do quê? Da paz. E querido irmão, eles desfrutavam de paz. Deitavam à sombra das árvores, comiam, bebiam e se alegravam. Eram tempos de paz. Assim como em Cristo podemos desfrutar de tempos de paz. Mesmo que venhamos passar por aflições nesse mundo, de fato há uma sombra, um sombreiro. Eu não sei se vai ser uma videira, se vai ser uma figueira, pode ser um jambeiro lindo, não sei, mas algo grandioso para simbolizar talvez esse descanso eterno, esta paz que nós teremos em Cristo para todo sempre. E por último, nós vimos a sabedoria, e desfrutar de um rei sábio faz toda a diferença. No caso de Salomão havia falhas, imperfeições. Isso vai levar lá na frente o povo à idolatria. Mas em Cristo não. Em Cristo há perfeição, há retidão. E por isso nós podemos descansar e nos deleitar na sua presença. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, considerado o último dos puritanos, pregando a respeito desse texto, ele tem algo a nos ensinar e eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim, e aqui eu vou concluir. Disse Charles Spurgeon: o reino de Israel, sobre o domínio de Salomão, foi um belo exemplo do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu, de maneira muito limitada, tentei fazer aqui esta noite e mostrar para vocês. De acordo com Spurgeon, o atual estado da igreja pode ser comparado com o reinado de Davi, esplêndido em suas vitórias, mas perturbado pelas batalhas. Ele entende que ao mesmo tempo que o reino de Salomão pode ser comparado, não é, ao reino de Cristo, ele entende também que a igreja hoje pode ser comparada talvez aos tempos de Davi, quando nós alcançamos bastantes vitórias, mas ao mesmo tempo passamos por quê? Por grandes batalhas. É ou não é assim a nossa caminhada? É assim. É quando ele termina então dizendo: no entanto,
dias melhores hão de vir, dias em que o reino será estendido e se tornará mais evidente, e em seguida o Senhor Jesus se manifestará ainda mais visivelmente como o reino de Salomão, ou como o Salomão do reino. Em outras palavras, o que nós estamos tentando mostrar para vocês é que, ao contemplar o reino de Salomão, nós podemos, de certa maneira, reconhecer o reino de Cristo e contemplar as grandezas também deste reino. Que as grandezas do reino de Salomão, tão limitada e finda, possamos no reino de Cristo contemplar a sua grandeza, a sua infinitude e a sua excelência. E que se hoje estamos vivendo em meio às aflições e às batalhas, o reino de Deus está se expandindo, e o reino de Deus está crescendo, e terras estão sendo conquistadas, vidas estão sendo ganhadas para o Senhor Jesus, e a batalha continua, a igreja continua sendo atormentada, mas as portas do inferno não prevalecem, a gente continua, a gente caminha, a gente batalha. Não desfrutamos ainda da perfeição da ordem, a plenitude da alegria, da paz, de plena sabedoria, não. Mas calma, vai haver um dia em que aquele que disse que iria fazer morada para nós, vai aparecer nos altos céus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Rei dos reis, e habitaremos com ele nesse reino de paz, de bênçãos inefáveis, que Paulo, a contemplar um pouco da grandeza, disse: eu não posso relatar para vocês. É neste reino de paz, de alegria, de ordem, de sabedoria, que todo aquele que tiver Jesus no seu coração desfrutará. Que possamos nos deleitar nessas verdades e esperar as bênçãos em sua plenitude daquilo que Deus tem para os seus filhos, quando Ele voltar e quando habitarmos com Ele na Nova Jerusalém para todo sempre, como cantamos esta noite. Que Deus nos abençoe e que esta seja a nossa oração. Senhor, eu quero desfrutar dessas bênçãos, não pelo que eu faço, não pelo que eu mereço, não por quem eu sou, mas pela tua infinita graça. E que a graça do Senhor nos alcance e nos transforme, em nome de Jesus. Amém.